Olá, a paz e a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Como você está? Tudo bom? Estamos de volta. Você está no canal do YouTube do pastor Ocemar Almeida e hoje nós temos mais uma porção da Palavra de Deus. Agradeço a sua atenção. O canal tem crescido bastante, as pessoas têm compartilhado, graças a Deus, com seus familiares, com seus amigos, e temos recebido vários retornos de milagres e bênçãos que o Senhor tem abençoado. Quando você compartilha uma coisa boa com uma outra pessoa, é porque você está querendo o bem daquele amigo, daquela família. E o nosso canal é só oração, palavra de Deus. Nós não entramos no mérito de religião de ninguém, não tocamos no assunto de igreja de ninguém também. E o que nós queremos é pregar a palavra de Deus. Deus abriu essa porta aqui no YouTube e louvo a Deus por essa plataforma do YouTube, onde nós temos tido a oportunidade de entrar em muitos lares, temos oportunidade de entrar em alguns automóveis, em alguns lugares que talvez fisicamente não pudéssemos entrar. Nossa voz talvez não fosse convidada. Mas o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e Deus me deu a direção de criar esse canal no YouTube. E a palavra de Deus tem chegado e as pessoas têm sido abençoadas. Como ficamos felizes com amigos, com irmãos que se levantam e perguntam se estamos precisando de alguma coisa, o que pode fazer para nos apoiar, para permanecer o canal, porque tem sido bênção. Jesus tem curado pessoas, Jesus tem restaurado famílias. É uma ferramenta poderosa na mão do Senhor. A internet é uma bênção na mão do Senhor. Deus tem usado muitos homens e mulheres de Deus para divulgar o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo é esse, é o Evangelho da salvação. Então, muito obrigado. Você que já se inscreveu, se você já se inscreveu, não precisa se inscrever de novo, porque se você tocar em inscrever novamente, você vai se desinscrever, tá bom? Então, você que tem compartilhado, tem ajudado bastante. A inscrição é gratuita no nosso canal, não paga nada, e quando você compartilha também, você não paga nada, e é uma obra missionária e você está ajudando a obra do Senhor. Quando você ajuda o canal, você está ajudando ao próprio Deus, porque a palavra de Deus é a oração em nome de Jesus. Aqui nós não fazemos nada para que o homem apareça. Eu não preciso aparecer, mas Jesus precisa aparecer, porque é Ele quem cura, Ele quem liberta, e Ele quem salva a alma do homem. Hoje eu quero falar com você sobre a ideia de que Deus ele pode transformar maldição em bênção. Maldição é aquela coisa ruim, aquela coisa triste, aquela coisa deprimente, aquela coisa que deixa a pessoa desanimada, aquela coisa que a pessoa sente vontade de parar, sente vontade de parar de louvar, vontade de parar de pregar, é um desânimo, é uma desilusão, sabe,
é algo assim terrível. Então, tudo isso, a maldição, ela é retratada dessa forma, coisa ruim. E bênção, bênção é coisa boa. Bênção é aquela coisa que deixa você feliz, você animado, deixa você renovado, restaurado, você sente vontade de andar mais uma milha, você sente prazer de fazer as coisas de Deus. Então, quantas vezes nós nos sentimos assim? Mas a ideia de Deus transformar maldição em bênção, ele é um tema poderoso nas Escrituras e reflete a soberania de Deus e a bondade de Deus. Porque Deus é o único que pode reverter até as situações mais difíceis para o bem daqueles que o amam. Vamos explorar alguns exemplos e passagens bíblicas que ilustram essa verdade. O primeiro exemplo que eu quero deixar para você nesse dia é a história de José. A história de José é um dos exemplos mais claros de Deus transformando maldição em bênção. É encontrado na história de José no livro de Gênesis. José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. Era uma ação que parecia ser uma maldição na vida de José. No entanto, Deus usou essa situação para salvar muitas vidas, incluindo a de seus irmãos e de toda a nação de Israel. Não necessariamente Deus precisa de que as coisas ruins aconteçam com você ou comigo para que as bênçãos se recaiam sobre nós. Pelo contrário, o próprio Senhor disse que se nós formos obedientes à palavra dele, as bênçãos iam correr atrás de nós. E são as bênçãos que viriam nos alcançar. Então você está caminhando, fazendo a obra com toda tranquilidade, santidade, honestidade. A palavra de Deus vai dizer que as bênçãos do Senhor vai correr atrás de você e elas vão te alcançar. Eu digo isso porque as bênçãos do Senhor, elas têm me alcançado. Situações em que pessoas planejaram o mal para a minha vida, pessoas caluniaram, pessoas armaram cilada, pessoas confabularam por trás e o Senhor pega aquela situação chata, ruim e transforma em bênção. Assim é na vida daqueles que amam a Deus. No livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, diz assim: vós, na verdade, isso é José falando, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José foi vendido, foi desprezado pelos seus irmãos. José, em toda aquela situação de tristeza, José não se afastou de Deus, não deixou de confiar em Deus. Aí é por isso que Deus pegou aquela tristeza, aquela coisa ruim, aquele plano maligno dos homens contra José, e Deus transformou em uma bênção e fez com que aquela situação salvasse muitas vidas. Foi a inteligência que Deus deu para José lá no Egito, nos 7 anos de fartura, guardar alimentos, porque viriam logo depois 7 anos de grande fome. E o Egito foi abençoado, José foi abençoado, e a sua própria família, seus próprios irmãos,
que planejaram mal, que caluniaram, que queriam ver ele fora do grupo, eles mesmos foram abençoados. Não morreram de fome por causa da vida de José. E Deus mostra. Não despreza ninguém. Não tenta tirar ninguém do foco de Deus, não. E da obra do Senhor, não. Porque Deus transforma maldição em bênção. Um outro exemplo, que é o nosso maior exemplo de Deus transformando maldição em bênção, é a cruz de Cristo. A crucificação era uma maldição. É um símbolo de vergonha e condenação. Mas, no entanto, Deus transformou a cruz em maior símbolo de salvação e redenção. A cruz, ela é comentada até hoje. A cruz de Cristo, ela é conhecida em toda a face da terra. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. No livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 5, é uma outra passagem direta que fala de Deus transformando maldição em bênção. É onde se refere ao episódio em que Balaão foi contratado para amaldiçoar Israel, mas Deus mudou a maldição em bênção. E o versículo 23 e o capítulo 23, versículo 5 diz assim: porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes, o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porque o Senhor teu Deus te amava. Como é bom ser amado por Deus, irmãos, e reconhecer que Deus nos ama. E quando nós reconhecemos que Deus nos ama, nós sentimos uma vontade muito forte de andar segundo os padrões da Bíblia Sagrada. A pessoa, quando entende isso, se ela ainda não é convertida, ela se converte. Se ela ainda não é batizada em nome de Jesus, ela sente uma vontade tremenda de se batizar em nome de Jesus. A pessoa começa a sentir uma necessidade de ser membro de uma igreja cristã para aprender a palavra de Deus e fazer parte da comunidade dos irmãos. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim: embora esse versículo ele não mencione diretamente maldição e bênção, ele encapsula a ideia de que Deus tem o poder de transformar até as situações mais difíceis para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essas passagens nos ensinam que mesmo em situações que parecem desesperadoras, Deus, ele pode reverter o mal e trazer algo de bom e redentor. Isso nos dá esperança em meio às dificuldades e confiança no poder de Deus para transformar qualquer situação para o bem de seus filhos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, eu te louvo por tua infinita sabedoria e poder.
que transformam até as situações mais difíceis em bênçãos. Eu sei que mesmo quando enfrento desafios e provações, Tu estás no controle e podes reverter qualquer maldição em bênção para a Tua glória e para o meu bem. Pai, ajuda-me a confiar em Ti completamente, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Lembra-me da história de José, que apesar de ser vendido como escravo, foi usado por Ti, Senhor, para salvar muitas vidas. E da cruz de Cristo, que apesar de ser um símbolo de maldição, tornou-se a maior bênção para toda a humanidade. Que eu possa ter essa mesma fé e confiança em Ti, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Que em meio às dificuldades eu possa ver a Tua mão transformadora em ação e que minha vida seja um testemunho do Teu poder de transformar a maldição em bênção. Eu Te agradeço, Senhor, porque sei que Tu me amas e sempre estás trabalhando em meu favor, transformando cada situação para o meu crescimento e para a Tua glória. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus te abençoe. Não se esqueça, Jesus te ama e pastor Alcemar Almeida também. Deus abençoe.